Graça e paz, irmãos. Mais um domingo que o Senhor preparou para que nós pudéssemos estar interagindo, estarmos juntos. Espiritualmente, nós queremos sentir uma necessidade de estar falando com os irmãos. E neste domingo, nós preparamos uma devocional para a nossa meditação. E lá encontra-se em 2 Reis, capítulo 7, a partir do versículo de número 3. Ele diz o seguinte: E quatro homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que entraremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, agora, e dermos conosco no arraial dos sírios. Se nos deixarem viver, viveremos. E se nos matarem, tão somente morreremos. E levantaram-se ao crepúsculo para irem ao arraial dos sírios. E chegando à entrada do arraial dos sírios, eis que não havia ali ninguém. Porque o Senhor fizera ouvir no arraial dos sírios o ruído de carros e ruído de cavalos, como o ruído de um grande exército, de maneira que disseram uns aos outros: Eis que o rei de Israel alugou contra nós os reis de Heteus e os reis dos egípcios para vir contra nós. Pelo que se levantaram e fugiram no crepúsculo e deixaram as suas tendas, os seus cavalos, os seus jumentos e o arraial como estava, e fugiram para salvar sua vida. Chegando, pois, estes leprosos à entrada do arraial, entraram numa tenda e comeram e beberam, tomaram dali prata e ouro, veste e foram e o esconderam. Então voltaram e entraram em outra tenda e dali também tomaram alguma coisa e esconderam. Então disseram uns para os outros: Não fazemos bem. Este dia é o dia de boas novas e nós calamos. Se esperarmos até a luz do amanhã, algum mal nos sobrevirá. Pelo que agora vamos anunciemos a casa do rei. Vieram, pois, e brandaram aos porteiros da cidade e lhe anunciaram, dizendo: Fomos ao arraial dos sírios, e eis que lá não havia ninguém, nem voz de homem, porém só cavalos atados e jumentos atados às tendas, como estava diante. E chamaram os porteiros, e estes anunciaram dentro da casa do rei. Irmão, quando nós olhamos essa passagem, nós sabemos que havia acontecido naquele momento, o exército sírio cercou a cidade de Samaria. E ali nós sabemos da grande fome que havia naquele momento. E conforme nós lemos no capítulo 7, o versículo, mas o versículo de 3 a 9 é que nos chama a atenção. Houve uma grande fome em Samaria, quando a cidade foi cercada pelos sírios. Não havia alimento para o povo. Trancado dentro da cidade, o povo, apavorado, fazia qualquer coisa para sobreviver. E chegavam ao ponto de comer os próprios filhos, conforme está lá em 2 Reis 6, a partir do versículo 26 a 29. O próprio rei estava apavorado. Quando passamos por crise, muitas vezes revelamos quem realmente somos. As crises, em todo sentido, revelam sentimentos dentro de nós. Nossas reações são inesperadas. Quando surpreendidos por dificuldades indesejadas, por isso precisamos
refletir. Quem somos nós diante das crises da vida? Como nós agimos no nosso momento que nós enfrentamos as crises? Nós estamos enfrentando neste momento, nós estamos com a crise que ela atinge o mundo todo. E nós procuramos então, não só em obediência às autoridades, mas o bom senso nos diz que nós devemos nos retirar, ficar num retiro social, junto com a família. E ali são momentos, então, que nós entendemos e sabemos que vivemos uma crise de uma dimensão imensurável. Nós não conseguimos ver, sempre nós olhamos para o noticiário e vimos que só pessoas estão sendo enterradas de qualquer maneira, os seus familiares reclamando e chorando porque não tiveram nem tempo de saber quem é que está realmente sendo enterrado ali, se é alguém da família. Então é uma crise que está assolando a humanidade neste momento. Quando nós voltamos para a palavra do Senhor, os leprosos, eles foram usados por Deus para salvar o povo de Samaria que estava morrendo de fome. Na Bíblia Sagrada, a lepra é um símbolo do pecado. Se somos todos pecadores, todos podemos ser comparados com esses leprosos. E estamos condenados à morte. Como aqueles leprosos, devemos reconhecer que não somos dignos, mas devemos permanecer fiéis ao Senhor e crer no seu poder. Quando surge uma oportunidade, nós não devemos temer e nem ser egoísta, ficando com a bênção somente para nós. Foi o que aconteceu com os leprosos. Eles estavam já condenados pela doença, já estava condenado, já estava separado da comunidade, mas eles então resolveram invadir ali o arraial dos sírios. E eles já tinham em mente, se eles fossem pegos, de qualquer maneira eles estariam já prontos a morrer. Se eles fossem pegos pelos sírios, eles seriam mortos. Mas eles resolveram então adentrar no arraial. E para surpresa deles, chegaram ali, estava tudo em silêncio. Só viram os animais amarrados nas tendas, como era de costume na época. E eles então adentraram ali na primeira tenda, e ali eles acharam alimento, beberam, comeram e também apostaram de bens materiais que havia ali. Voltaram para poder, em outra tenda, para poder recolher mais para eles, ali que veio o sentimento. É o sentimento que eles não passaram a ser egoístas, eles lembraram que os seus irmãos que estavam ali cercados dentro daquela cidade, eles estavam morrendo de fome, como eles também. Então, qual a conclusão que eles chegaram? Vamos até lá. Falamos então que nós achamos o arraial vazio e tem alimentação. E eles foram lá e não acreditaram. Quando eles anunciaram lá, o próprio rei não acreditou, porque os seus conselheiros disseram: nós só temos alguns cavalos. E parece que temos aqui 2 cavalos aqui, que já havia comida até os cavalos. Porque naquela época a palavra de Deus diz que uma cabeça de jumento era vendida, que era a fome que o povo passava. Tem a história de uma mulher que clamava ao rei, pedindo ele uma providência, porque ela havia entrado em acordo com a sua amiga de alimentar, cada uma comia um filho num dia e no outro dia comeria o outro. E aquela mulher então fizeram o filho, comeram e depois da outra escondeu para não dar. Então aquilo trazia uma revolta muito grande, quando a pessoa chegava ao ponto de agir dessa maneira. Então, nós passamos a imaginar a bondade que houve ali com aqueles leprosos, mesmo passando pelas angústias que ele passava, mesmo sendo uma pessoa rejeitada na sociedade, eles lembraram que havia pessoas que estavam na mesma situação deles, morrendo por falta de alimentação.
E se nós olharmos no contexto da atualidade, nós vamos deparar com muitas pessoas passando pelas mesmas situações. Mas temos também visto que muitas pessoas têm se tornado sérvios, têm pego, tirado da sua despensa, tirado daquilo que tem, aqueles que têm poder aquisitivo, têm comprado cesta básica, têm distribuído, pessoas têm levado naquelas comunidades mais pobres, levado cesta. Nós temos visto aí uma comunidade aí dando um exemplo grande, que doando cestas e mais cesta para toda parte. Até fora do Brasil, eles estão atendendo aquelas pessoas necessitadas. E a gente sabe que a fome é angustiante. Só quem passou pela fome sabe valorizar qualquer coisa, o alimento que chega na sua casa. Então a gente vê quando chega uma cesta, a alegria, os filhos começam a abrir a cesta, começam a olhar, pega os biscoitos, pega ali, a mulher abre a despensa, a geladeira está vazia, então ela começa a sorrir, porque agora tem alimentação. Então eu imagino exatamente essa situação daqueles que estavam cercados dentro de Samaria, quando eles então foram ali, mandaram então ir algumas pessoas somente para verificar a veracidade daquilo que estava sendo falado naquele momento. E ali, quando constataram, eles foram e encontraram realmente o arraial abandonado, roupa, veste espalhada para tudo quanto é lado, as tendas no mesmo lugar. Então, eles puderam então ser alimentados, porque havia uma promessa de Deus. Através de Eliseu já havia profetizado que Deus iria agir no momento certo. A incredulidade que veio através do rei, a incredulidade que veio através do capitão. O capitão chegou ao ponto de falar contra Deus, levantar-se contra Deus ali, mas o profeta disse que ele viria com seus olhos, mas não comeria daquilo ali. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos achar no final do versículo, no capítulo número 7, nós vamos achar o último versículo falando que esse capitão foi morto. Foi morto porque o povo estava com fome, atropelaram ele, passaram por cima dele e ele viu, mas não alimentou. Então, quando nós chegamos a este ponto, nós então entendemos que nós não devemos temer e saber que, ficando somente com a bênção para nós, seja fiel na hora da crise e receba a vitória. Para concluirmos, em 2 Reis 7, 14 e 20, nós vimos então a diferença que faz. A diferença acontece quando vem a vitória, dependendo quem fomos nós na hora da bênção. Os leprosos experimentaram abundância e levaram honra de salvar o seu povo. Seja profeta em tempo difícil, anunciando a vontade de Deus e também como os leprosos que foram solidários. Não basta só profetizar. Se você pode ajudar, se você pode estender a mão para aquele que é carente, aquele que está necessitado, faça isso. Faça como esses leprosos, eles foram solidários. Eles poderiam ter escondido, eles eram rejeitados, então eles poderiam ter saído e escondido tudo ali e não dado nenhuma satisfação. Mas eles lembraram que havia pessoas passando por ele, a mesma necessidade dele. Nós não devemos ser como o rei que culpou o outro e nem como o capitão que não acreditou na provisão de Deus. Então, o rei, quando foi abordado pelas mulheres, o que ele fez? Ele culpou o profeta. E ele ainda fez um juramento que ele falou que o dia não findava sem que ele visse a cabeça de Eliseu ali. Então, e o capitão, a mesma coisa, ele disse que quem é Deus para poder abrir as janelas do céu? Então, as crises passam e Deus te dará a vitória. Que Deus possa, nós possamos meditar nessa palavra e saber que temos muitas pessoas que neste momento estão chorando, estão clamando, estão sofrendo
E muitos daqueles que foram, eu costumo imaginar, outro dia eu estava imaginando aqui, uma pessoa que é constatado que ele está contaminado com este Covid-19. Então ele vai até o hospital e ali o sintoma dele começa a agravar e eles pegam e levam ele para entubar. Seria a última janela da vida. Seria o último espaço dele. Ele consciente até então, ele tendo trabalhado no seu corpo ali, ele começar a ver, será que eu voltarei a ver a minha família? Porque nós vimos aí que são várias pessoas que recuperaram, mas quando nós olhamos os números de pessoas que já não se encontram mais nessa terra, nós ficamos pasmados com isso. Como pode, todo momento, quando a gente olha assim, o noticiário vira e fala assim, 24 horas, 1000 pessoas morreram. Imagina, 1000 pessoas. É muita gente. É só nós olharmos para dentro da nossa comunidade, dentro da nossa igreja, nós olhamos, a igreja está cheia, nós ficamos alegres, aí nós olhamos, tem 40, 50 pessoas. Agora imagina, naquele momento, dentro dessa igreja, entrar 1000 pessoas. E são 1000 pessoas que faleceram. 1000 pessoas que foram ceifadas por este vírus. Então, o que nós devemos é entender que somente Deus pode dar sabedoria à ciência para descobrir o antídoto para debelar este vírus que tem dizimado. Nós sabemos que vai passar, mas muitas pessoas ainda serão mortas por este vírus. Que nós possamos, nós que estamos ainda aqui, estamos nos resguardando, vamos continuar nos resguardando, vamos continuar tendo a inteligência, a capacidade de obedecer às autoridades, mas também o bom senso de saber que nós, numa saída impensada em qualquer lugar que nós vamos aí, se nós, ao regressar, não tiver o cuidado necessário, nós podemos matar nossa família toda. Então, o cuidado. Eles estão falando, a Organização de Saúde está orientando. Lava as suas mãos, usa o álcool gel, usa a máscara, troca a sua roupa. Os médicos fazem isso. Os enfermeiros fazem isso. Tira a sua roupa, larga o seu calçado lá fora. Você chegou da rua, você não sabe onde passou. Se eles jogam, eles estão descontaminando pneu de carro. Imagina você que anda por essa rua fora aí, também, você está contaminado. Então, a gente não sabe, é invisível. É invisível este vírus, ele é invisível e ele é mortal. Vamos ter cuidado, é um conselho, uma orientação, vamos cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa família, porque a nossa família precisa de nós e nós precisamos da nossa família. E eu preciso de vocês como igreja do Senhor, eu preciso de vocês e que Deus possa abençoar vocês nesse momento aí que nós estamos vivendo. Amém? Vamos estar orando. Ó Deus, nós te damos graça por essa palavra. Senhor, que essa palavra ela venha encontrar guarita em nosso coração. Que o Senhor possa, meu Deus, estar falando com cada filho teu através dessa palavra. Que haja liberdade, que nós possamos entender que nós somos uma pessoa que possamos ajudar o próximo. Assim como aqueles leprosos tiveram consciência e o bom senso de saber que não era só para eles, que havia pessoas carentes e necessitadas naquele momento igual a eles. Nós sabemos que neste momento muitas pessoas têm necessidade, ó Pai, e que nós possamos entender e ser liberal. Ó Senhor, que nós possamos olhar, não com egoísmo, olhar que nosso armário, nossa geladeira está cheia e nós temos que pensar naquele outro que está ali, neste momento desempregado, neste momento sem um salário, neste momento dentro de casa, pensando no café de amanhã. Ó Senhor, que o Senhor possa nos dar sabedoria de entendermos. E quando nós fazemos, sempre que nós fazemos aquela chamada da primícia, que haja, meu Deus, no coração dos teus filhos, a vontade de se doar um pouco daquilo que o Senhor tem dado.
Ó Pai, que nós devemos dividir. A tua palavra diz que aquele que tinha 2 túnicas tirava uma e dava. Aquele que tem, ó Pai, chega um momento que na palavra de Deus chega um momento que o profeta diz que chega de levar, porque já tem muita alimentação, que nós possamos alimentar aqueles que necessitam e que precisam neste momento. Olhar para o nosso irmão, olhar com carinho e com amor para cada um. Em nome de Jesus, nós te agradecemos porque sabemos que o Senhor tem cuidado e sabemos que esses momentos que estamos vivendo, o Deus de vitória vai nos dar a vitória em todo momento. Que só continua com as tuas mãos estendidas sobre a igreja do Senhor, sobre a nossa vida. Guarda-nos, ó Pai, em todo momento. E agora que a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor do nosso Deus e Pai, a comunhão e as doces e ricas consolações do teu Espírito esteja com todo o teu povo, hoje e para todo sempre. Amém e graças a Deus.